Capítulo 1109, Insano Baixe tradução. Do Koan revisão. Fresou o padrinho. Minhas desculpas, mestre da ilha. Li Ming disse sinceramente. Ele claramente sabia que Xiao Aotian o repreendia para protegê-lo nessa situação. No entanto, Baixe se recusou a deixar passar. Xiao Aotian, tenho algo a dizer hoje. Este Júnior não é nem mesmo alguém da minha ilha Serena e ele realmente vem aqui para falar besteiras, interrogando-me na frente de todos os presentes e difamando a reputação exemplar da minha família Bai. Se eu fosse deixar isso de lado hoje, então que reputação eu ainda possuiria? Alguém como Baixe, que havia ocupado uma posição tão alta e importante durante todo esse tempo, possuía o mesmo status que alguém que se sentava no trono imperial no mundo mortal. Ele era como algum imperador há dezenas de anos no poder e estava há muito tempo acostumado a todas as regálias e com todos os outros abaixo dele serem totalmente servis em sua presença. Mas agora, havia realmente um garoto que apareceu de repente do nada e se atreveu a questionar sua honra na frente de todos e também questionar suas palavras. Somente a partir disso, os resultados poderiam ser imaginados. Ancião Bai, posso perguntar por que você diria isso? Li Ming perguntou friamente, zombando em seu interior. Se você diz que Bai Mijio te traiu, então onde está a evidência? Mostre as provas então. Você blasfema aos mortos e também destrói o puro renome da minha família Bai. Já que você se atreve a fazê-lo, é melhor mostrar as provas, caso contrário, não me culpe por ser rude. Baixe desceu lentamente do pico da montanha vermelha em que estava, flutuando em uma posição a poucos pés de Li Ming quando ele olhou para ele com uma soberba prepotência. Tenho provas, mas receio que não se atreve a examiná-las. O que? Veias azuis começaram a aparecer na testa de Baixe. Sua raiva finalmente chegou ao extremo. Se você tem provas, é claro que devo examiná-las. Se você não puder mostrar as provas, então eu quero que você morra como reparação. Morrer como reparação? Li Ming riu como se não se importasse com o mundo. Se eu não puder mostrar evidências, você quer que eu morra como reparação? Sua família Bai é arrogante demais. Então deixe-me perguntar e se eu puder mostrar provas. Você vai morrer em vez disso. Li Ming não temia Baixe, por isso repetidamente o provocou e o desafiou com suas palavras. Isso fez com que os muitos anciãos se sentissem horrorizados, como se seus corações estivessem sendo fortemente apertados. Se ele enfurecesse Baixe, as consequências não poderiam ser boas para ele. O que você disse? O rosto de Baixe se tornou tão sombrio quanto a água durante a noite. Suas palavras foram lentas e pronunciadas. Eu já falei, você não conseguiu entender minhas palavras? Aquele que disse que Bai Mijio era um traidor foi Gudao Ming. Eu só repeti o que ele disse. E, no entanto, se eu não puder mostrar mais evidências, você quer que eu morra? E, por sua vez, se eu puder mostrar provas, você realmente não precisará pagar nenhum preço, mas você ainda se lembrará desse rancor e se vingará de mim no futuro. Existe tal justiça neste mundo. Se isso não for arrogante, então o que é? Baixe riu alto. Quem você pensa que é? Você acha que pode falar sobre a razão comigo? Você acha que pode falar o que é justo para mim? Você acha que tem essas qualificações? No mundo dos artistas marciais, a força é suprema. Justiça e raciocínio aplicam-se apenas àqueles que são semelhantes em força. Você não é nada além de uma pequena formiga nas etapas da destruição da vida. Mesmo você sendo extremamente talentoso, isso só faz de você uma formiga ligeiramente maior. Se eu quisesse lidar com você, isso não seria diferente de um mortal comum pisando em uma formiga e quem poderia me parar? Quem pode me parar? E você ainda acha que pode falar sobre justiça comigo? Quão estúpido você pode ser? Se eu te matar, é porque você prejudicou a reputação da minha família Bai. A reputação da minha família Bai é milhares de vezes mais preciosa do que a sua vida jamais será. Sua morte ainda está longe de ser suficiente. E ainda assim você quer me ameaçar e fazer com que eu tire minha vida para acompanhá-lo. Apenas pondere o quanto vale a sua vida e perceba o quão risível você é.
Enquanto Bai Shi gritava com Li Ming, um ancião do pátio interno descuidadamente virou o relatório de combate daquele pergaminho de jade escrito por Xiao Shuijun. Este pergaminho de jade é dividido em duas partes. Se alguém não prestar atenção, eles não perceberão que há mais informações no verso. Isso não é apenas deliberadamente procurar por problemas. Normalmente, um artista marcial poderia olhar sobre um pergaminho de jade extremamente rápido, só levava um único olhar. Mas, o relatório de combate no pergaminho de jade feito por Xiao Shuijun estava deliberadamente dividido em dois, e a seção intermediária estava em branco. Isso criava uma lacuna na leitura, assim como em um caderno onde havia apenas palavras registradas nas primeiras páginas e nas últimas páginas, com todo o centro em branco. A maioria das pessoas que via a parte em branco presumiria naturalmente que não havia mais nada, portanto não continuariam. É claro que, para os artistas marciais presentes, contanto que quisessem, eles poderiam ler instantaneamente todo o pergaminho de jade. Quando este ancião do pátio interno leu a última parte do pergaminho de jade, quase engasgou e caiu da montanha. Ele olhou para Li Ming com uma expressão incrédula. Estou sonhando. Bai Mingyu na verdade morreu para este Li Ming. Esse garoto, ele é louco. Se Bai Shi descobrir isso, então, isso simplesmente, como a disputa de Bai Shi e Li Ming era muito atraente, vários anciãos não terminaram de ler o texto no pergaminho de jade. E Shuitong também estava preocupada com Li Ming. Li Ming estava simplesmente brincando com fogo aqui. Porque ele ofenderia um mais velho ancião Bai Shi apenas porque queria ser impertinente. Diante da horripilante pressão de Bai Shi, Li Ming parecia completamente inconsciente de tudo. Ele sorriu e perguntou, então, se minha humilde e simples vida pode realmente prejudicar a reputação da nobre e gloriosa família Bai, isso não é motivo para eu me sentir honrado? Ah! Mas ancião Bai, você disse que era impossível Bai Mingyu ser o traidor. Desde que você está tão seguro de si mesmo, por que está preocupado que eu possa mostrar provas? Li Ming, se você puder mostrar provas, eu removerei pessoalmente o nome de Bai Mingyu da minha árvore genealógica. Caso contrário, remover o nome. Remover o nome de uma pessoa morta? É esse o preço que sua família Bai pagará. Que valioso! Li Ming zumbou. Mas ele também sabia que era impossível fazer com que Bai Shi apostasse sua vida por qualquer motivo. Com seu status, ele nunca faria tal aposta com o Júnior. Ancião, você disse que, independentemente da evidência, você mesmo iria investigar. Então, vou mostrar as provas. Se você não se atrever a examiná-las, não diga que minha evidência está errada. Então, mostre-as. Bai Shi disse friamente, seus olhos repletos por uma intensa intenção assassina. Contanto que você não tente fraudar de algum modo essa evidência, então eu posso verificar isso naturalmente. Bom. Era isso que Li Ming queria. Se ele não enfurecesse Bai Shi e tirasse Bai Mingyu meio morto, então Bai Shi provavelmente perderia o controle instantaneamente. Quanto a concordar em procurar a alma de Bai Mingyu, isso era algo que ele nunca faria. Peço desculpas a todos os anciãos aqui. Por causa de alguns motivos, havia algumas questões que eu intencionalmente precisava esconder de todos vocês. Na verdade, Bai Mingyu não estava morto no final da expedição ao Reino Místico Desolado Vermelho. Mas não há muita diferença agora. Antes de Li Ming deixar o Reino Místico Desolado Vermelho, ele cortou a verdadeira essência de Bai Mingyu, deixando-o à beira da morte. Uma arte mística, como a técnica de busca da alma, funcionava melhor quando o alvo no qual ela seria utilizada estava à beira da morte. Um artista marcial poderia morrer de dois jeitos. Havia a morte apenas de seu corpo mortal, onde a alma ainda era capaz de ser preservada. Se alguém sofresse algum tipo de ataque poderoso, provavelmente morreriam junto com sua alma. Se isso acontecesse, suas memórias também desapareceriam e seria impossível utilizar a técnica de busca da alma. Enquanto Li Ming falava, ele retirou o quase morto Bai Mingyu de seu anel espacial. Neste momento, o corpo inteiro de Bai Mingyu estava coberto de pedaços de carne e sangue e ele não parecia mais humano. Seus órgãos foram todos esmagados e quase todo seu sangue havia sido drenado.
Seu peitoral estava aberto, repleto por plasma sanguíneo. Seu coração exposto quase parou de bater, ele morreria em breve. Bai Shiren reconheceu imediatamente Bai Mingyu. Foi só quando ele sentiu uma aura familiar vindo deste arruinado Bai Mingyu. Bai Mingyu. Os olhos de Bai Shi ficaram vermelhos como o sangue. Quando ele olhou para Li Ming, sua intenção assassina já havia alcançado proporções infinitas e sua raiva entrou em erupção. Você o transformou nisso? Sim. Li Ming reconheceu confiantemente. Morra então. Bai Shi atacou repentinamente. Quando ele levantou a mão, o poder de seu mundo interior ondulou a partir de si, formando uma tempestade azul que avançou em direção a Li Ming. E neste momento, Xiao Aotian já estava preparado. Ele juntou as mãos e inúmeras runas grandiosas apareceram, alinhando-se com padrões místicos por trás dele. Esses padrões criaram uma enorme força de sucção que aspirou completamente a tempestade azul lançada por Bai Shi. As runas que Xiao Aotian usava possuíam um poder sobrenatural contido no próprio Palácio Sereno. Era preciso saber que todo o Palácio Sereno era um artefato espiritual gigantesco. Era uma fortaleza de guerra e o único com autoridade e capacidade de controlá-lo era o mestre da ilha. Embora a força de Xiao Aotian fosse inferior à de Bai Shi, no Palácio Sereno, Bai Shi não era páreo para Xiao Aotian. Xiao Aotian, você se atreve a me impedir? Bai Shi cuspiu veementemente. Ancião Bai, por favor, prossiga de acordo com as regras. Se você quer lidar com Li Ming, então você deve ter a verdade ao seu lado. A voz de Xiao Aotian era penetrante. Como Bai Shi era seu superior, Xiao Aotian o tratava com respeito. Mas isso não significava que Xiao Aotian temesse Bai Shi. Já foi dito que há uma chance de que Bai Mingyu é o traidor. Li Ming trouxe a evidência para provar isto e o ancião Bai também concordou em examinar as evidências. Se Li Ming não puder mostrar provas reais, então não será tarde demais para matá-lo. Se você o atacar imprudentemente agora, então o será acusado de matar uma testemunha para encobrir seus próprios crimes. Quando Xiao Aotian falou, mais e mais runas se formaram atrás dele, criando uma barreira de energia que rodeou Li Ming. Isso era claramente para proteger Li Ming. Xiao Aotian. Bom. Muito bom. Bai Shi disse 2 vezes a palavra bom, claramente irritado ao extremo. Então, virou-se para Li Ming, com os olhos penetrantes, como se quisesse perfurar inúmeras vezes Li Ming e disse, onde estão as provas? Li Ming encolheu os ombros. Ancião Bai, neste momento, você já deveria ter adivinhado. A evidência é o próprio Bai Mingyu. Procure e investigue a sua alma. Se você não acredita em mim, então você pode fazer com que o ancião disciplinar, o mestre da ilha Xiao, ou mesmo você o examine o que você disse. Os olhos de Bai Shi ficaram vermelhos como sangue. A técnica de busca da alma era originalmente uma arte demoníaca extremamente sombria e maliciosa. Depois de procurar na alma de alguém, o sujeito normalmente se transformaria em um idiota. Embora a técnica de busca da alma fosse um movimento cruel e sinistro, na verdade era muito fácil de usar. Era impossível pesquisar coisas incomparavelmente complexas, como técnicas de alquimia, técnicas de formação de matrizes ou métodos de cultivo usando essa técnica, mas procurar informações simples era realmente fácil. Assim, mesmo se alguém fosse um ancião que andava pelo caminho justo, isso ainda era fácil. Ancião Bai, você disse que, se eu tivesse provas, você mesmo investigaria. Então, não me culpe por isso. Além disso, Bai Mingyu já está quase morto, então não há sentido em você mostrar qualquer tipo de compaixão a ele. Assim que Li Ming falou, Bai Mingyu pareceu confirmar as palavras de Li Ming. O corpo de Bai Mingyu contorceu como uma última batida do coração e então ele ficou imóvel, até mesmo seu coração morrendo. Assim, Bai Mingyu, considerado por todos como o melhor candidato para ser o próximo mestre da ilha, havia morrido.